Aí, Outliers, já tem um tempo que eu tô enrolando para falar algo aqui com vocês, bastante. Já me perguntaram também, provavelmente essa pergunta tá no último box. O que foi que eu fiz na última viagem, por que eu tava feliz lá em um determinado dia, e mais sobre isso que eu quero comentar com vocês. Teve um dia que eu disse que tava bem feliz, alegre, eu não sou muito de fazer isso. E eu tinha comentado nesse story que eu ia falar o motivo para vocês depois, mas eu acabei enrolando. Eu comentei o motivo com o Eduardo, até que estava comigo na viagem. Ele falou, cara, devia se abrir e falar disso nos seus stories, contar isso. E eu enrolei, ele falou isso umas 3 vezes, me cobrou lá durante a viagem umas 3 vezes e eu já voltei. E acabei não falando disso até agora. E admito, porque eu sou bem fechado com algumas coisas, tá? Eu não falo tudo que eu sinto aqui nos stories, não mostro tudo, inclusive, óbvio, se você não percebeu isso ainda. Como eu disse, é óbvio, né? Já devia ter percebido. E é sobre uma experiência que eu tive nessa última viagem, que pra mim foi muito bacana. Eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui, se vai te ajudar de alguma maneira. Porque pra mim foi muito foda, tá? Foi muito legal. Eu fui com muito medo fazer a minha primeira viagem internacional. Muito medo. Mas uma coisa que eu sempre soube fazer muito bem é vestir uma capa e mostrar para as outras pessoas que eu não tenho medo. Era a primeira viagem e eu não sabia falar inglês. Pelo menos não como nativo. Então eu fiquei com medo de não conseguir me virar. Eu estava sozinho. E quando eu entrei no avião, eu fiquei muito curioso por entender como que é a vida de um comissário de bordo. Porque pessoas às vezes não conseguem viajar a vida inteira. E aqueles caras ali, apesar de estarem trabalhando, fazem muitas viagens. É o trabalho deles. Será que eles acham legal isso? Será que eles curtem esse trabalho? O que essas pessoas já passaram dentro de um avião? Quantos anos ela está já fazendo aquilo? Quanto ela ganha? Cara, deve ser bem interessante. Eu sempre fui bem curioso sobre algumas coisas. O que será que essa pessoa já passou com clientes mal educados? O que será que essa pessoa já passou com turbulências, com momentos de pânico? Eu queria ouvir essas histórias dessa pessoa um dia. Enfim, eu fiquei curioso sobre a vida de um comissário de bordo. Eu queria saber quantas viagens essa pessoa fazia por semana, por mês, por ano, enfim. E bom, depois disso eu fiz várias viagens internacionais, perdi o medo. Treinei um pouco mais o meu inglês e nessa última viagem para Dubai eu conheci várias pessoas. Eu acredito que a maior parte das experiências boas que você leva de uma viagem tem a ver, na verdade, com as pessoas que você conhece lá, de outras culturas, que é diferente da sua. E eu conheci várias pessoas nessa viagem. Uma delas eu conheci por um aplicativo, uma garota, a gente trocou algumas mensagens e resolvemos se encontrar. Como eu gosto de fazer as coisas do modo mais extraordinário possível, porque eu acredito que eu não nasci só para viver, pagar boletos e morrer, por que não o restaurante bem nos últimos andares do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa? E eu vi esse restaurante e resolvi marcar lá uma reserva pra gente. Falei pra minha assistente fazer isso, porque eu tenho uma assistente que reserva os hotéis e as coisas. E ela conseguiu fazer uma reserva pra gente nesse restaurante que se chama Atmosfera. Ele fica literalmente no topo do mundo. E a reserva já custava
sei lá, acho que uns 700 dirhams por pessoa. Não foi fácil marcar, inclusive. A gente marcou bem na abertura ali do restaurante, o horário, e estava bem no pôr do sol. E eu marquei com essa garota lá, nesse restaurante. Até então, tínhamos trocado poucas mensagens e eu não sabia o que ela fazia. E ela é muito bonita. Muito bonita. É o tipo de garota que é assediada na rua em qualquer lugar do mundo. E a cultura é completamente diferente da minha. Completamente diferente. E quando no início da conversa eu perguntei o que ela fazia, ela respondeu: eu já fui uma modelo, mas hoje eu sou uma comissária de bordo. E por alguns segundos eu até achei que tinha entendido errado. Mas sim, ela era uma comissária de bordo. Daí eu fiquei muito mais interessado ainda e comecei a perguntar tudo que eu podia perguntar, todas as dúvidas que eu tinha e que eu queria ouvir de uma pessoa, não do Google, sobre como é a vida de uma comissária de bordo. E ela foi me respondendo tudo aquilo. E a cada resposta eu fazia a próxima pergunta ainda mais curioso. E ela contou sobre as experiências, coisas que eu não tinha a mínima ideia de procedimentos que comissárias de bordo têm que fazer, como que é a vida deles, como que é a rotina, tudo. E ela contou tudo que eu queria saber. Tudo. E eu vou admitir para vocês. Uma moça de outro país, comissária de bordo, uma cultura completamente diferente da minha, tão bonita, já habituada a viver num lugar de tanta abundância, me fez ficar intimidado. Então, já no início, eu fiquei um pouco nervoso. Mas depois, quando ela foi contando tudo o que eu queria saber, eu já me senti amigo dela. Eu começava a perguntar cada vez mais as coisas sobre ela. E ela acabou contando não só sobre a rotina, o trabalho dela, como também sobre o país nativo dela, a Moldávia. Eu sempre imaginei que pessoas de outros países com culturas completamente diferentes da sua, apesar de todos nós ainda sermos seres humanos, devido à distância tão grande, a realidade é tão diferente que até mesmo uma linha de pensamento que para você soe muito óbvia, para outra pessoa é completamente incompreensível. Então, eu acho isso intrigante, porque quando vocês dois nasceram, vocês não tinham a mínima probabilidade do universo para se encontrarem um dia. E de repente eu tive um choque de realidade. O cenário talvez ajudou porque estava muito bonito. Ela estava sentada na minha frente com a mesa logo na janela de vidro, com o pôr do sol escancarado ali, batendo sobre todo o restaurante. E eu olhei para os lados e percebi que eu era o único cara com 25 anos de idade ali, no meio de pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu. Empresários, multimilionários, que têm realmente muita grana. E eu estava ali, não pagando um jantar de 700 dirhams por pessoa, o que é pouco mais de R$1.000, mas um jantar de 6, 7 mil reais. E não é pelo fato da grana, é pelo fato de eu entender onde eu consegui chegar e quais eram as probabilidades para um garoto completamente inseguro, magro, cheio de espinha na cara, de uma cidade do interior de Minas Gerais, conseguir estar ali, naquele momento, para um cenário com uma garota que mais parecia um filme. Eu tive um choque de realidade porque eu vi que a minha vida era literalmente um filme. Não menos do que isso. Não menos do que tudo que eu mentalizava. Porque quando você fala a vida é um filme, você imagina que a pessoa está viajando. Filmes são completamente montados. Mas não, eu percebi que eu fui foda o suficiente para transformar minha vida em um filme.
eu pedi um Dry Martini e o cara me fez a mesma pergunta do filme do James Bond. Você quer com limão siciliano? Eu respondi sim. E percebi que, eu transformei a minha vida em um filme. Esse cenário de estudo, olha isso, é muito perfeito. Isso aqui é literalmente um cenário de um filme. Com essa garota aqui, no topo do mundo, pagando um jantar tão caro. E eu só tive esse choque de realidade, talvez você não tenha entendido porque eu mostrava para as pessoas que eu não era. Eu era tímido para falar com mulheres. Muito tímido. Eu não tinha coragem de chegar perto de mulheres. Eu tinha espinha na cara. Eu era mais magro ainda falando isso. Apesar de você já ver um lifestyle tão foda. Porque eu nunca falei, mas eu sempre fui um cara, na minha adolescência, muito inseguro. Então eu tive esse choque porque eu não tinha probabilidade nenhuma de estar ali. E eu comparei esse Thiago atual com o Thiago de 10 anos atrás. E o choque para mim foi muito grande. Realmente não tinha probabilidade nenhuma para estar ali. E se você está achando que eu estou apaixonado, não estou apaixonado. Eu te contando a experiência, se você ainda não entendeu. E esse choque que eu tive de realidade. Eu lembro que até o momento que ela foi no banheiro e o Eduardo foi na mesa e eu perguntei para ele. Ele me perguntou alguma coisa e eu respondi completamente viajando ali. Cara, eu não tô acreditando que eu tô aqui. Olha isso, esse cenário é de outro planeta. Que não tinha dinheiro para comprar o que queria. E, eu não tô apaixonado. Eu tô te contando da experiência, que para mim foi muito foda, naquele local. E, no final de tudo, ela não foi pro meu hotel. Como eu falei, ela tinha um voo horas depois, logo na madrugada, para a Arábia Saudita, como comissária de bordo. Mas, cara, essa conversa com essa garota de outra cultura foi melhor do que sexo. E eu poderia ter tido essa conversa com ela em qualquer outro lugar, em qualquer outro restaurante. Teria sido melhor que sexo. Foi pela experiência, por conhecer novas pessoas. E é isso que você leva da vida. Experiências. O dinheiro compra algumas, o dinheiro não compra outras. Nunca diga que dinheiro não compra felicidade, porque quem diz isso não sabe gastar. Ok? Quando eu cheguei no meu hotel e fui tomar banho, logo do meu chuveiro, na janela, eu conseguia ver o Bird à noite, todo aceso. E eu sempre faço a seguinte reflexão comigo, nessa experiência de hoje. Quando eu tiver 70 anos de idade, eu vou me lembrar de tão forte que foi? Às vezes eu consigo dizer sim ou não. E eu consegui ver que aquela experiência eu me lembraria de uma forma tão forte que eu comecei a chorar. E é isso. Essa foi a experiência, cara, que eu queria contar pra vocês. Que foi muito foda. Além de outras, é claro.